Hoje nós vamos receber o multicampeão Léo Moço. Nós vamos falar sobre Sprouting Process. Obrigado a todos que estão por aqui. Fala, bonitão! Fala, meu garoto. Muito bem? Tá ouvindo bem? Joia. Tô ouvindo. Beleza. Léo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa 1 hora que nós vamos passar junto, obrigado pela parceria. Há bastante tempo a gente tem caminhado juntos. Eu sei que você tem trabalhado, viajado, corrido atrás. Então, obrigado por estar conosco aqui para a gente levar conhecimento para a galera, difundir o que você tem feito por aí. O tempo é seu, fica à vontade. Cara, eu que agradeço. Realmente, o Átila sempre fez parte da minha vida em relação à torra de café, né? Desde 2009, 2010. Comecei torrando num Átila Standard de 15 quilos lá em Bragança Paulista, Legal. do Zé. Foi minha primeira experiência, assim, quando eu comecei a torrar e abrir meu negócio de torra, né? Por incrível que pareça, foi num momento complicado, assim, que eu tinha saído da Camocim justamente por um problema de torra que aconteceu com um parceiro da Camocim e acabou sobrando para mim. E acabei procurando o Zé para poder começar o meu negócio de torra, né? E aí comprei o café do Paulinho Almeida, lá de Paraisópolis, né? O grande Paulinho, saudoso Paulinho. E comecei, cara. Assim, torrador para mim, você sabe que eu já te falei, né? Para mim é um dos meus preferidos até hoje. Os melhores cafés que eu torrei, assim, foram no Standard, né? Você não gosta Uhum. muito que eu fale isso, mas eu sempre digo, eu acho assim um torrador incrível para o meu estilo de pilotagem, né? Uhum. Para para minha agressividade, assim, o Standard, assim, o Atila, ele casa muito bem. Então, todos os meus cafés, né, do Barista Coffee Bar, do Café do Moço, foram torrados no Atila, né? Os cafés de campeonato, então, todos os campeonatos que eu venci, os cafés foram torrados com Atila. E é lógico, sempre acompanhando a trajetória de vocês, que realmente muito orgulho de ser, né? E a gente hoje poder ver que esse torrador ele está aí pelo mundo. Então, é um grande orgulho, assim, eu ter começado com ele também e a minha história estar envolvida com a marca, né, de algum jeito. Beleza. Então, essa é a relação que eu tenho, assim, com vocês, né? Sempre recomendei e recomendo, porque realmente o equipamento, ele te dá todas as ferramentas, as possibilidades para tirar o máximo do grão, né? Até o standard, que seria o mais barato, acho que ele nem é fabricado mais, né? Não, é. Ele não dá lucro, não, mas É, é. não dá. Mas deveria ser vendido mais caro isso daí, eu já falei isso para você, né? Mas é isso, queria agradecer a oportunidade, o convite, cara. É um grande prazer poder estar falando pro pessoal que segue o Atila, né? Que são fãs do torrador ou quem está aí querendo investir nessa área de torrefação. Então, muito obrigado aí pelo convite, né? Bacana, Léo. Léo, me fala o seguinte: você sempre foi um excelente barista, tetracampeão brasileiro, e aí você participou do campeonato de torre e foi muito bem colocado. Você acha que para um bom mestre de torra, quais das outras fases, vamos chamar de fases, prova, barista, cupping, brewers, o que você acha que compõe um mestre de torra? Cara, eu acho que, lógico, toda a parte técnica, né, de saber provar o café, porque hoje em dia a gente sabe que saber se a sua curva está funcionando para aquele estilo de grão vem muito da sua prova, né? Então, saber provar, eu acho que é lei, né? Você não pode querer comprar um torrador hoje, começar um negócio se você não sabe provar. Lógico que, né, o mercado hoje está muito mais fácil. Na minha época, ter um Uhum, torrador era inimaginável, cara. Eu, quando uhum.
né? Era barista e eu comecei a torrar num Bemor, né? Que é um torrador caseiro de $300, né? Tinha um negócio num blog que eu torrava os cafés no Bemor, quer dizer, era algo completamente inviável, cara. A gente sonhava e estava muito longe, né, da gente. E hoje em dia, essa parte da torre próxima, né, do Uhum. barista, do empreendedor, de quem quer começar. E eu acho que muitas pessoas acabam começando sem dar o tempo necessário, né, para ganhar uma expertise em prova de café. Eu acho que é importantíssimo saber comprar café. Uhum. Vou dar um exemplo assim que já aconteceu comigo algumas vezes. Então você vai lá acha um produtor bacana, você compra o teu lote, seleciona, faz o cupping e quando o café chega para você, cara, se você não souber provar ou, né, reconhecer fisicamente o grão ou alguns detalhes da torra, assim, já aconteceu comigo de chegar a sacas que não era o café, cara. E aí, torrando, por exemplo, uma vez eu comprei e quando eu torrei, o aspecto dele era de um CD, né? Então, para quem não sabe, assim, por exemplo, como é que você vê isso, né? O natural, normalmente, ele tem aquela película central mais escurecida, né? Uhum. Enquanto que um cereja descascado, um lavado, aquela película central do grão, ela é bem clara, né? Então, quando eu torrei o café, cara, a película era tudo prateada, né? Eu falei, isso aqui não é o natural que eu comprei, né? E aí, quando eu botei na xícara, eu falei, não é o natural, né? Você tem um padrão de bebida de um natural e de um CD, você consegue identificar isso. Então, você vê que a importância de você ter um conhecimento, um tempo na área, né? Uma maturação do teu profissional para você se tornar um mestre de torras, né? E muitas pessoas hoje não dão esse tempo necessário e já começam com uma torrefação. Lógico que para vocês é interessante, vocês vão vender a máquina, né, e vão dar assessoria para quem tá começando, claro. É, mas eu acho que para realmente ser um mestre de torra, você tem que ter um tempo no café, né? Provando, conhecendo as regiões, conhecendo o aspecto do grão. E aí o resto, cara, eu acho que o barista, a gente tem um problema assim que, por exemplo, tem um barista que foi torrar café, e aí os outros baristas se acham menos por isso, né? Eu preciso torrar Uhum. café também. Aí tem outro barista que vai para a fazenda, aí o barista olha, pô, eu já aprendi a torrar, agora eu vou ter que aprender a ir para a fazenda, né? Acaba que o profissional se sente menos, assim, e não é essa questão, né? O barista ele tem uma importância que não precisa necessariamente ser um mestre de torras, né? Ele tem que saber encantar o cliente mais do que ninguém, ele tem que saber atender, ele tem que saber indicar sem falar das técnicas de extrações, né? Então, muitas vezes esses baristas acabam esquecendo do próprio básico da profissão dele para querer aprender a torrar, né? Uhum. Não faz muito sentido. Mas lógico que um crescimento na área do teu profissional passa pelo estudo da torra, né? Que também é muito importante. Eu vou ser sincero para você, cara. Se eu tivesse um Coffee Collective, que é lá uma torrefação da Dinamarca no Brasil, talvez eu não seria torrador, cara. Porque, né, se você tem uma torrefação que faz cafés maravilhosos, que tem um resultado incrível, eu não sentiria necessidade de botar no meu negócio uma torrefação, né? Já que o meu lado era um lado mais do barista, do encantamento, de participar de campeonatos. Então eu faria muito uma parceria com esses especialistas, né? Mas na época que eu comecei a estudar, não era muita realidade nossa. A gente tinha poucos exemplos assim no Brasil de empresas e a maioria eram concorrentes de barista, assim, de campeonatos. Uhum. Então eu senti necessidade de estudar e a outra foi a necessidade de dinheiro, cara, porque eu tinha saído da Camocim e não tinha uma perspectiva do que fazer. E aí eu liguei para o Zé e falei, cara, você me cobra um valor para eu poder torrar aí? E ele falou, não, claro, eu te cobro um valor por quilo, alguma coisa assim. Então o torrador não era meu, né? Uhum. E eu comprei as sacas de café e fui para lá. E só que assim, eu já estava há uns 2 anos aprendendo com o Paul,
né, o Paul Dall'Amarzoco, que tinha feito um curso na Coffee Collective na Dinamarca e quando voltou para o Brasil ele estava nessa de aprender a torrar. Ele é engenheiro, então quando ele ia torrar, eu ia atrás dele. E aí nós fizemos uma coisa muito interessante, que era assim, ele colocava a mentalidade de engenheiro, porque era especializado em termodinâmica, e eu não mal sabia as leis da termodinâmica, né? Mas ele botava essa mentalidade e eu provava. Então eu era o cara que calibrava os perfis, né? Então nós fizemos, sei lá, cara, 200 e tantos perfis diferentes com o mesmo grão, né? E eu provava aqueles cafés e falava, olha, a acidez deu isso, a doçura deu aquilo, a nota sensorial foi para lá, foi para cá, e depois nós compilamos, né, esses perfis para tentar chegar em algo perfeito, vamos dizer assim, né? E então foi assim que eu tive uma relação de aprendizado com a torra, né? Muito nessa troca, né, de um cara que entendia de termodinâmica comigo que entendia de prova de café, né? E tinham os meus perfis assim na cabeça que eu gostaria de servir no meu café, né? Então acho que para o profissional que quer ser um mestre de torras é basicamente isso. O Rodrigo Danero sempre diz que o problema das microtorrefações, ele se encaixa nesse perfil, é que é exército de um homem só. Então você tem que ser um administrador de empresa, pagar as contas, você tem que comprar bem café, visitar a fazenda e provar, torrar, provar, ainda vender, fazer o marketing, preparar, entregar. Então é uma loucura. Você acha que nesse caso de que o cara tem que gerir tudo numa microtorrefação e trabalhar nesse sentido, todo barista que monta uma microtorrefação, na cabeça do barista, ele sonha em ser microtorrefador como se fosse um degrau a mais. Agora que eu já sou barista, quero ser microtorrefador. Você acha que é uma coisa natural? Cara, eu acho que é natural, né, do profissional, E o da inverso? influência do mercado. E quem torra e é ótimo torrador e quer ser um barista. Você acha Vira um também que é um barista. próximo degrau? Não sei se ele sentiria assim como um próximo degrau, cara. Eu acho que talvez como uma oportunidade assim de se alocar no mercado em outra área, já que tem o conhecimento de torra, mas eu acho que do barista para o torrador seria o upgrade, né? Seria você estar num outro patamar. Então eu acho que é mais dos baristas, isso vem mais do barista do que do torrador, assim. Mas eu acho que é um processo normal, assim, né? É lógico que quando você é um empreendedor, às vezes a gente esquece da administração, né? Então, ter uma microtorrefação não necessariamente significa que você, cara, vai ter aquela vida linda, Sim. perfeita, né? Eu passei por isso, e todo mundo passa, né? O Emerson, que é um grande amigo nosso lá, né, do Rio, Emerson Five Nascimento. Coffee. Você olha o Instagram dele, ele tá viajando aí pelas fazendas toda semana, cara, buscando 5 sacos lá, 5 sacos aqui. Eu cansei de fazer isso, né? Mas você vê, é uma coisa que, se você olhar como empreendedor, é uma coisa que você não deveria estar fazendo, né? Então, só que nós começamos a fazer, porque não tem jeito, cara. A gente não tem dinheiro, a gente não tem fluxo para comprar 10 sacas ali, 20 dali, 15 daqui. Então, o cara, o que ele faz? Ele vende, pega o dinheiro lá que deu, que sobrou, compra mais 10 sacos, né? E assim vai. Esse é o grande problema pro cara que é pequeno, né? A torrefação pequena. Até por isso ainda não saiu nenhum negócio ajudando esse cara, né? A gente tá até pensando hoje num plano aí de entrar nessa área de verde para justamente ajudar o pequeno torrefador a conseguir comprar um lote com uma carência maior de pagamento, né? Com um pagamento parcelado em cartão de crédito. E porque essa é a grande dificuldade do pequeno, né? Ter o fluxo de caixa, ter o capital de giro para poder investir naquele lote que ele precisa comprar, né? Eu já tive problemas assim, eu selecionei 10 sacos, bem no início, bem meu no início, assim, 10 sacos com o produtor, eu não tinha lugar para estocar, cara. Então, assim, comprei as 10 sacas e falei, olha, eu vou deixar aí, você vai me mandando um por um.
Cara, quando chegou na sexta saca, ele vendeu o café. E falou para mim assim, eu vendi teu Caramba. café. Eu falei, cara, mas como é que você vendeu meu café se eu já comprei? Não, mas aí eu te dou um crédito. Eu falei, tá, mas como é que eu falo pro meu cliente que eu não tenho mais o café? Cara, porque a gente não tem como, muitas vezes, estocar, né? A gente não tem como comprar muitas sacas. Então, essa é a grande dificuldade do pequeno, né? Olha, Léo, o pessoal começou a perguntar aqui quais formações no Brasil, tanto em torra quanto em análise sensorial e prova, você acha de excelência? O que você indica para a galera? Tanto para quem vai começar, quanto para quem já está no ramo. Cara, essa não é uma pergunta muito boa para mim, porque eu não. Seja gentil, Léo, seja gentil. É, não vou tentar, mas é muito pelo meu perfil, né, cara? Eu vim de. Eu tô no café desde 2005, né? Ah, Então, na nossa época era muito carente de ter cursos, né? Não é como hoje, cara, que você tem profissionais gabaritados em todas as áreas do café. Pô, se quiser fazer curso de latte art, fazer curso de prova, torra, barista, você tem tudo isso. E na minha época não tinha nada, né? Então, eu acho que o pessoal da minha época era muito autodidata, né? uhum. E eu tenho muito essa característica de ser um autodidata. Então, o que eu indico, né, é a minha experiência. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar uma. Eu acho que o curso é legal, todos os cursos são muito interessantes, vai te dar, lógico, uma visão global daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer trabalhar, mas tem uma grande diferença em te transformar num profissional, né? Então, muitas pessoas acreditam que porque fez um curso, pegou um certificado, ele é um profissional daquilo, né? Eu Uhum. não acredito que num curso de torra aí que seja de um mês, você vai estar sabendo lidar com a torra como ela deve ser. Então, eu vejo que é um processo de, de, de você estar no dia a dia, né? Então, lógico, estudar, ver o que o pessoal fala, mas tentar não seguir muito a receita, né? Então, eu vejo muito. Eu tive um caso, por exemplo, em Belém, uma vez que eu fui viajar para Belém, que eu fui instalar uma máquina, uma La Marzocco, num cara, e o cara tinha comprado um torrador, incentivado por uma marca de café, né, X, e não era Átila, né? Não era o Átila. E quando eu cheguei lá, o cara falou: Olha, Léo, você torra, você não quer me dar umas dicas? Falei, beleza, mas como é que foi? Ah, não, porque eu fiz um curso nesse lugar e aí eu comprei o mesmo torrador e aí a pessoa me passou a receita, só que o meu café tá queimando. Aí eu falei, acontece, mas e aí, o que que você faz? O cara, eu não sei. Eu falei, mas como Uhum. não sabe, cara? Ele, eu não sei o que fazer. Eu falei, se tá queimando, o que que você tem que fazer? Né? Quer dizer, o cara tava fixo naquela coisa que ele viu num treinamento, num curso, e a gente sabe que a realidade da torra no mesmo equipamento, quer dizer, você tem um Átila lá no Rio de Janeiro e tem um Átila aqui em Curitiba, é totalmente diferente, né? Você tem que estudar de novo, né? Você tem que Sim. reaprender a torrar. Então eu fazia minha torra lá em Bragança, quando eu vim para Curitiba, dei a grande sorte de conseguir também o Eduardo do Café Cantate, de conseguir torrar lá nele, que era o mesmo torrador, assim, o mesmo modelo, um pouquinho mais Uhum. novo do que do Zé, Uhum. mas o mesmo modelo. Só que eu tive que mudar de novo, né? E se eu ficasse preso ao que eu fazia no Zé, o meu café não ia sair do lugar. Então, Exatamente. eu acho, cara, que de curso, assim, eu não vou nem indicar ou não indicar um treinamento, eu acho que é válido, né? É importante, eu acho, assim, treinamento, né? Curso, você analisar se o profissional não só trabalha com isso, mas se ele tem uma marca disso. Então, por exemplo, torra. Eu não faria um curso de torra com uma pessoa que não tem uma marca de café no mercado. Não faria. Questão minha, assim. Se eu não tenho como analisar se o cara no negócio dele consegue ter uma consistência, consegue mandar cafés o tempo inteiro que são muito bons, que descobre, eu não faria o curso, né? Então eu faria curso com um cara que é de uma marca de café, né? Então se o Emerson Nascimento lá no Rio der um curso de torra, eu faria porque ele tem um negócio de torra.
e aí eu provo o café dele e o café dele entrega o que ele fala. Então, aí eu faria o curso, né? O barista é a mesma coisa, né? Eu não faria um curso de barista com um cara que é barista de casa, né? Que nunca atuou numa cafeteria, que não teve uma experiência, né, num cotidiano de cafeteria. Porque, cara, você aprender sobre baristas, sobre torra, qualquer um dá curso, né? Você pega na internet o que é o processo e qualquer um vira um consultor, né? Uhum. Mas eu penso assim, então analisa a marca do cara, prova os cafés dele, né? Vê se a filosofia desse cara bate com a tua. Às vezes não, às vezes o cara tem um perfil de uma torra mais escura e você é um perfil de uma torra mais clara. Cara, você não vai aprender, né, na tua linguagem. Então, acho que na torre é analisar isso. Bacana, bacana. Eu tenho um amigo na região do Caparaó, ele é um cara super divertido e ele fala, cara, eu não gosto muito do curso do cara não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele não tem marca, velho. Ele não tem café na prateleira, ele não sabe como é que funciona o mecanismo. Não é só dar o curso. Ah, Eu achei interessante o jeitão dele. Léo, nós temos ouvido sobre o seu trabalho bacana em Rondônia. E é assim, vamos entrar no cerne da nossa live. Tem umas perguntinhas que eu até saltei, eu acho que a gente vai chegar nelas. Igual aham. dica para quem está começando a produzir café especial, é Uhum. bacana. Mas me conta o seguinte: conta da experiência que você está tendo em Rondônia. O pessoal do Bento está até aí na live. Fala um pouco para a gente do que você tem feito, tem ajudado a galera lá, tem levado o seu conhecimento. Fala um pouquinho para a gente. Um abraço aí para a família Bento, né? Saudade deles aí, são produtores realmente fantásticos lá em Rondônia. Cara, eu não sei, eu acho que eu tenho muita sorte na vida, assim. É, eu tive a grande oportunidade de ter sido chamado, convidado para esse projeto dos cafés amazônicos, né? Dos robustas amazônicos, pelos meus sócios lá da Três Corações, né? Então, um abraço aí para Pedro, Paulo e Vicente. Que foi realmente teve um significado muito forte na minha vida, né? Então eles me convidaram para poder levar a eles lá um conhecimento sobre pós-colheita, né? Então a Três Corações tem um projeto chamado Tribos, que é um trabalho junto aos índios, né, em Rondônia. Então são duas tribos, se eu não me engano. E eu fui para lá com essa ideia de levar para eles um conhecimento sobre o sprouting process, né? Sobre esse pós-colheita que eu venho estudando já há algum tempo, com uma ideia, né? A ideia deles era que eu na verdade, no ano anterior, no final do ano, eu mandei um presente para os três irmãos e eu mandei um pacote de café para cada um deles, com o perfil deles, que eu tinha feito lá na fazenda deles, e mandei um outro pacote escrito assim, O Futuro. Não falei mais nada, só escrevi O Futuro. E quando eles provaram, me ligaram e perguntando o que era aquilo, o que era aquilo, o que era aquilo. Eu falei, cara, isso daí é um sprouting de um robusta, né? De um conilon baiano, né? Que eu tinha ajudado a chegar nesse resultado desse café, que eu achei que era uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca tinha provado um conilon daquele jeito. E aí eles se encantaram com isso. Então, quando eles fizeram essa parceria, né, em Rondônia, lembraram disso e falaram, olha, vamos levar o sprouting para lá, né? E eu fui para a Amazônia e nós levamos as bombonas aqui de Curitiba, mais de 100 bombonas, a Três Corações, né, comprou Caraca. assim para levar lá para Rondônia e foi, cara, junto ao pessoal da Embrapa, o Henrique, a Renata, é um trabalho assim maravilhoso, muito gratificante. Eu dei uma palestra, né, sobre algo delicado que é o pós-colheita. Então, como passar para os indígenas, né, uma coisa tão complexa, que não Uhum. fosse desmotivá-los ou que eles pensassem que era algo assim muito muito difícil. Então, eu tentei ser menos técnico possível, mas sempre jogando no psicológico deles lá que eles teriam que ter o trabalho deles, a mão deles teria uma grande influência na qualidade daquele café. E aí eu me lembro até hoje que no final assim da apresentação eu falei, olha, e eu vou lançar o desafio aqui para vocês, cara.
um dia eu quero usar o café de vocês no campeonato. Eu não sei quando vai ser, se vai ser, né, daqui a 5 anos, mas fica aqui o desafio, que eu quero usar um café de vocês no campeonato. E quando chegaram as amostras desse primeiro, né, ano que nós fizemos esse café juntos, eu falei, meu Deus, cara, chegou a hora, né? Eu vou ter que usar esse café no campeonato. E foi uma grande polêmica, assim, dentro, internamente da empresa, né? Até com a Três Corações, os meus sócios, né? Que falaram, Léo, você é doido, vai todo mundo te dar nota baixa e falar não sei o quê. Eu falei, olha, eu já me dão normalmente, cara, então eu vou usar, né? Porque se sem usar já me fazem isso, usando tanto faz. Porque o café ficou tão incrível e eu senti realmente a necessidade de valorizá-los, né? Então, Uhum. eu tenho certeza absoluta que aqueles indígenas trabalharam assim, né, dia e noite, fazendo o melhor deles, né? Então, eu me senti no direito, cara, de poder proporcionar a eles essa experiência, né? De falar, olha, vocês trabalharam tão perfeito, tão lindamente, que eu vou usar o café de vocês. E, cara, eu tinha indígena lá na competição, cara. Eu saí de lá abraçando os índios, né? Sendo abraçado por eles. E quando saiu o resultado que eu venci, cara, vem um sentimento assim dentro do sangue que, né, não se paga. Então Uhum. essa experiência lá vem muito, cara, em cima dessa quebra de paradigma, né? O Matheus, você sabe, e eu já ouvi quando eu comecei a usar a Átila, né? Muitas pessoas falavam, pô, esse torrador aí é ruim, é brasileiro, não é legal, não sei o quê. Então, é a quebra de paradigma, cara. Como assim Uhum. é ruim? Você já usou o equipamento? Você já provou o meu café torrado por esse equipamento? Toma aqui para você ver, né? Cara, eu não tenho o que falar porque assim, eu ganhei todos os meus campeonatos torrando no Átila, cara. Então, né, quem vai achar se é ruim ou não porque é brasileiro, porque não é daquele americano, não é, tá perdendo tempo, cara. E, então eu sou muito assim de quebrar paradigmas, né? Então Rondônia foi algo muito nesse sentido também. Lógico que assim, vários produtores lá, a família Bento e outros, né, estão usando o processo para conseguir uma melhora de perfil sensorial do Robusta, e os resultados são incríveis, cara. E eu não tenho dúvida que não diria nem 5 anos, eu acho que menos, 2, 3. Acho que se não fosse a pandemia, esse ano a gente tinha trabalhado muito melhor isso. Mas eu acho que o Robusta e o Conilon ele vai ser uma realidade nos próximos anos, assim, bem forte, né? Principalmente com essa ideia de que o pós-colheita ajudar a melhorar bastante a bebida. Bacana. Léo, explica pra gente de uma maneira mais simples, mas também profunda, como que faz o sprouting, como é o processo e os benefícios e as dificuldades. Cara, é muito simples, né? Na verdade, assim, esse pós-colheita ele veio de uma questão minha aqui no Paraná, né? Que a gente tem uma condição muito difícil de produzir cafés especiais aqui, porque na época da colheita chove muito, né? O normal é chover 2 meses seguidos. Então, para você fazer um natural aqui, cara, é muito difícil. E estou empreendendo no Paraná, eu sempre me senti no direito assim e no dever de Perfeito. empreender no estado, né? De conseguir, né, produzir um café aqui no Paraná que, cara, fosse tão bom quanto em Minas ou Bahia, Espírito Santo. E então eu fui estudar mais a fundo a parte de processo. E, cara, estudando essa parte de processo, o que veio na minha cabeça assim é que eu tinha que interpretar o café como um ser vivo, né? Porque, na verdade, a função biológica daquela semente, né, é originar uma nova planta. Uhum, Então, eu assumi que aquela semente é viva, né? Quando uhum, você extrai ela quando você faz a colheita da cereja, né, no pé, aquilo é um ser vivo. E aí um negócio interessante, porque a gente acha que a maturação do café é até ele chegar no estágio cereja, né? E aí você colheu, a maturação está perfeita. Mas na minha visão, não. Né? Na minha visão, essa maturação da semente, ela continua pós-colheita.
né, pós-colhido, né? Então, a minha interpretação, os meus estudos foram em cima disso. Como que eu desenvolvo um processo onde eu vou amadurecer mais essa semente fora do pé. E aí eu fui estudar produções de café fora do Brasil, produções de café no Brasil, e eu cheguei num dado muito interessante, que fora do Brasil, ou vamos dizer assim, em países produtores que estão do Equador, da linha do Equador para cima, né, você tem mais tempo da fruta no pé, né? Sim. Então, o que isso promove na semente diferente? A gente tem de 30 a 60 dias de diferença, né, de, por exemplo, na Bolívia para o Brasil, né? O que promove quimicamente, né, essa função geográfica do café? Normalmente é o que a gente vai ouvir falar dos grãos densos, né? Se o grão tem mais densidade, é muito provável que ele ficou mais tempo no pé, né? Porque o grão mais denso significa que ele tem mais nutrientes dentro dele. E aí eu comecei a ver que, pô, faz sentido, o Brasil está abaixo dessa linha, fica menos tempo no pé. Então, por isso que um café da Etiópia, quando você sente o aroma, aquele aroma de fruta, você pega na bebida muito, muito forte, né? E no Brasil, o normal é você ter um aroma potente, mas você não tem sabor. O sabor, ele não acompanha, né? A potência não vem junto. Então, o processo em si é pensando em como aumentar essa potência, ou seja, trazendo mais nutrientes para dentro do grão. E aí, cara, eu cheguei num estudo científico de um alemão que ele comprovou que o mesmo café produzido no Brasil, na mesma fazenda, da mesma variedade, se ele faz lavado ou se ele faz natural, o lavado ele era mais denso, né? E a pontuação dele era maior do que o natural. E por que ele chegava a essa conclusão? Porque o estudo que ele fez era em cima da germinação. Então, o lavado, porque ele fica mais tempo com umidade, né, do que o natural. O natural você tirou do pé, já bota ele para secar. O lavado vai descascar, vai ficar em 3 dias. Apenas por esse fato de deixar ele com mais umidade preservado, você aumentava a composição química do grão, porque ele aumentava o poder de germinação dele, né? Assim, querendo dizer de uma forma mais simples, você colheu o café, se você tira a casca, o grão tem uma ligação química com a casca e ele sabe assim, estou pronto para germinar. Então, as transformações químicas para ele poder germinar aumentam. Enquanto que o natural que está com a casca, ele pensa assim, putz, eu não vou germinar, vou me fechar aqui, né? Porque eu estou com a casca, eu preciso perder essa casca, né? O café, para germinar, precisa estar sem a casca. Então, o estudo científico desse pesquisador me chamou a atenção. Eu falei, cara, então, né, se eu preservar a umidade, mais tempo do grão, deixar ele mais úmido, sem que ele estrague, eu vou ter uma composição química maior desse grão. E aí eu pensei, e agora como é que eu faço isso? Porque o estudo do alemão identificava isso. Só que ele não dizia para você como atingir isso, né? E aí eu fui pesquisar como atingir isso. E aí veio a história da maceração carbônica, né? Que é o processo no vinho, né? Que o produtor de vinho faz a colheita da uva, coloca essas uvas dentro de um tanque de inox, injeta CO2, fecha o tanque, e aí ocorre uma primeira fermentação enzimática intracelular. Então, não tem influência de leveduras, né? Se não tem influência de leveduras, de fungos, você não teria o prejuízo, né, de uma fermentação mal feita. Então, eu pensei, putz, e se eu jogar isso para o café? Né? Eu elimino a fermentação por micro-organismos e eu consigo ter mais tempo do grão fermentando, se transformando com umidade preservada, sem que ele estrague. E aí veio como fazer isso. Então, a ideia era chegar em produtores pequenos que não tinham dinheiro, com o menor investimento possível, produzir cafés de qualidade. Então,
bombonas, né, de 210 litros, aquelas bombonas grandes de azeitona, aquelas azuis, né, e colocar na tampa uma válvula, um airlock. Então, o processo consiste, ele é muito simples, né, de você conseguir uma bombona dessa, com tampa, colocar uma válvula airlock em cima e conseguir garantir que aquilo está fechado hermeticamente, né? Então, você colheu a cereja, né, você colhe a cereja, lava esse café para separar os boias, coloca a cereja dentro desse tanque, dessa bombona, sem água, tá? Fecha e coloca a válvula. O que, que vai acontecer, né? Você lembra que quando eu falei do vinho, o cara injetava o CO2. Nesse caso da bombona, não tem como eu injetar o CO2. Então você vai falar assim, porra, Léo, então os micro-organismos que estão ali vão fermentar o café. Sim. Primeira fermentação, aeróbica. Né? Aeróbica, assim, com micro-organismos que também são aeróbicos, né? Porque tem a presença de oxigênio. Então, o simples fato de você fechar o café num saco ou numa bombona não significa que essa fermentação é anaeróbica, tá? Então, essa primeira seria, né, com alguns micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos. O que, que acontece nessa primeira fermentação? Libera CO2. Só que ele libera CO2 para expulsar o oxigênio que tem ali dentro da bombona de 3 a 5 dias. Então, se você fechou o café ali dentro e tirou com 2 dias, você não se beneficiou dessa fermentação, né? Então, eu tinha um airlock eletrônico que ele me dizia quando não tinha mais oxigênio lá dentro, quando era só CO2. A partir disso, começa a reação. Então, qual reação? Você elimina a fermentação por micro-organismos. Então, hoje, o produtor que faz essa fermentação, quando ele abre a bombona depois de 10, 15 dias, na cabeça dele ia estar fervendo o café ali dentro, né? Porque está fermentando. Mas quando ele bota a mão, tá gelado. Aí o cara me liga, pô, mas tá gelado. Eu falei, porque, na verdade, quem fermentou foram as enzimas e não os micro-organismos, né? Então, a primeira fermentação libera CO2, o CO2 é mais pesado do que o oxigênio, empurra o oxigênio pela válvula e tira todo o oxigênio ali de dentro. A partir disso, é uma fermentação enzimática, né? Enzimas que estão na casca, que é natural da casca. Para quê? Né? São enzimas que vão catalisar, né? Vamos dizer assim, eliminar essa casca e vão catalisar o açúcar da mucilagem. Só que, diferente do micro-organismo, ele não usa para ele se... Na minha visão, ele usa como energia para o grão se transformar quimicamente. Agora, para a gente entender a reação, a gente pode associar, né, fazer uma analogia com a malteação, né, o malte de cereais que nós fazemos a cerveja. Então, o que, que é o malte? Você pega lá o trigo, a cevada, germina, né? Quando deu a germinação, você corta essa germinação, uma máquina vai tirar aquele pedúnculo ali que formou, ele vai secar esse trigo, igual a gente seca o café, né? Ele vai torrar esse trigo e essa torra vai dar a coloração da cerveja, ele vai moer para fazer a abraçagem da cerveja. Mas qual é o objetivo do cara germinar o trigo, né? Porque ele vai transformar quimicamente o trigo. O que era amido, que é insolúvel, né? Que não tem uma função prática para a gente na torra, que não gera sabor, que não gera aroma, ele se transforma em açúcares e aminoácidos. E a gente sabe que na torra do café são os açúcares e aminoácidos que é a graça da coisa. Então foi isso que eu pensei. Eu falei, eu vou meio que desse grão, né? E isso vai aumentar a composição química dele. Aumentando a composição química dele, diminuindo o amido, é muito provável que eu tenha muito mais potência, muito mais aroma. Então, quantos dias você dentro da bombona, né? Depende muito de região para região. A gente não tem um número assim. O que eu sei hoje é que, por exemplo, entre 5 a 20 dias você tem perfis sensoriais completamente diferentes e você pode brincar,
né, com esses cafés, com esses perfis. Então, eu deixaria de 5 a 20 dias. A gente tem um café, um sprouting, que a gente chama cacau, por exemplo, que ele só acontece a partir de 10 dias, 12 dias dentro da bombona. Com menos dias você não chega nesse cacau. Então, a gente está identificando a formação desses aromas e sabores, mas aí tudo são estudos, né? São vários anos para a gente tentar determinar alguma coisa. O que nós chegamos à conclusão é que assim, a potência, né? O aroma que você sentiu é o aroma, é o sabor que você vai provar. Isso eu nunca tinha provado em cafés brasileiros, né? A gente tem aquela coisa da questão do aroma, mas a potência se perde muito. Acredito eu que por causa da quantidade de amido que ainda tem, de celulose que tem nesse grão. Então o processo é simples, cara. É dentro da bombona, válvula, de 5 a 20 dias ali fechadinho. Bota no sol, bota na sombra. Cara, dá diferença. Então você bota um na sombra, bota no sol, vê o que aconteceu, né, e testa. E Basicamente isso. Deixa eu te falar, no caso do sprouting, por exemplo, alguém perguntou se é mais interessante para cafés de cafés de altitude, terras mais baixas, dá muita diferença em qual modelo? Cara, então, eu vou até talvez jogar um balde de água fria, assim. Eu, particularmente, não indicaria para um cara que produz café no Caparaó. A gente tem até aqui um produtor lá no Caparaó que faz. E eu não indicaria, porque eu já acho que o perfil do Caparaó é muito caro. E eu não acho que se beneficie tanto assim, né? Então, eu recomendo para regiões baixas, regiões que têm problemas de bebida, que têm problemas climáticos e não conseguem fazer uma bebida boa porque chove muito ou porque é muito sol, né? Então, eu indicaria para regiões mais carentes, né? Então, por exemplo, o que aconteceu com o nosso primeiro? Nós fizemos aqui no Paraná e nós levamos para uma SIC, né? Esse café. O produtor vendia, o café dele era um catuai vermelho, que ele vendia preço de commodity, cara. 480, na época, R$ 500. E com o processo, nós tivemos uma oferta lá na SIC de um container fechado, né? 200 e poucas, 300 sacas, por R$ 5.000 cada saca. Então, houve... Cara, é uma valorização de 10 vezes. Eu tinha ali 1,5 milhão em negócio e eu só tinha 15 quilos de café. Mas... Ô, Léo, olha só. A pessoa perguntou aqui, e só para a gente fechar a ideia. Depois que você separa o boia, aí vem a cereja, vai direto, fecha, taca a válvula, 5 a 20 dias. É isso aí. É isso aí. É simples mesmo. 5 a 20 dias. Tá. E é muito simples. E você acha que, por exemplo, eu lembro, cara, eu sou muito ruim de data. Eu lembro que eu encontrei com você e com a Estela, e você levou o sprouting em grão e falou, experimenta. Eu não sei se foi Amsterdã, eu não sei se foi, eu não sei onde foi. E aí eu mordi e realmente tinha sabor de nibs de cacau. E eu não sou muito bom disso, mas é impressionante como é que lembrou disso. E aí alguém falou, onde que eu tomo esse café? Aonde que eu tomo um sprouting process? Cara, hoje tem muitos lugares, né? Hoje, lá no Rio, no Emerson, aonde o pessoal vê aí fermentação anaeróbica, é isso aí, né? O pessoal às vezes não fala o nome do processo, mas aqui em Curitiba com a gente, mas tem muitos lugares, cara. Tem muitos produtores fazendo, então eu nem sei onde tem. Muitos produtores fizeram, né? Então, mas aonde fala anaeróbica é quase que o processo. O que eu falo assim, cara, é que assim, o processo ele é simples, ele já era feito em outros lugares, mas como é que o pessoal fazia? Com ele descascado, né? Então, o descascado
não tem a mesma função, porque você perdeu as enzimas da casca, o grão, ele germina dentro, se você deixar 20 dias, ele vai germinar, como eu já vi isso acontecer com alguns produtores, né? Germinou lá dentro, porque não tinha casca, cara, ele está pronto. E não funciona muito com um descascado. Então tem que ser com casca. E esse processo não era feito com casca em nenhuma parte do mundo. Era basicamente descascado, dentro de água, né? Então, o que eu digo do sprouting, ele é uma filosofia, né? Ele tem uma filosofia por trás que é aumentar a composição química interna do grão, né? Então, a gente sabe que qualquer café que passe por ele vai acontecer isso. Então, a gente não tem medo de dizer que seu café vai ficar ruim, né? Você não vai ter esse problema, a não ser que você não garantiu que a bombona está bem fechada e entrou oxigênio. Entrou oxigênio, vai dar fungos e você pode perder Sim. seu lote, né? Mas é isso. Me fala o seguinte, o Agora, Sprouting no Expresso ficou legal? Eu vi que a 3 lançou. Ficou gostoso? cara, eu nunca tomei uma cápsula tão boa assim. Lógico que todo mundo fala, é sua, né? Então você não vai falar que tá ruim. Mas você sabe que eu sou sincero aqui e nós lançamos uma cápsula para o Alex Atala, né? O Alex Atala, um dos maiores chefes do mundo, do Brasil, com Uhum. certeza, né? E nós lançamos um café para ele já com sprouting, né? Um sprouting que a gente tinha produzido na Fazenda Sequoia, que são dos donos. E eles fizeram uma primeira cápsula com esse café e eu fiquei muito porque eu falei, pô, o café é incrível. Voltei. O café é incrível. E então a cápsula vai ficar top. Eu não gostei, cara. Eu falei, putz, Uhum. não, né, não chegou ele não chegou próximo de um café que eu bebo na minha loja. Então, eu não gostei. Aí veio essa pandemia e eu comentei com eles. Falei, olha, eu acho que agora é uma oportunidade de eu ir para a fábrica e brincar com isso daí, cara. Eu quero fazer a minha torra na minha mentalidade e tentar chegar numa cápsula que o gosto vai ficar muito próximo do que eu tenho na minha loja. E eu tinha selecionado 35 sacas de um produtor de Luisburgo, né? Aliás, quem estiver ouvindo e quiser comprar cafés de qualidade, procurem essa região, né? Ali do lado de Manhuaçu, né? Você sabe onde é. É maravilhosa, cafés assim, Sim. os melhores lugares do Brasil de café para mim é Luisburgo. E tem um produtor lá que a gente já trabalha há um tempo, que produziu quase 50 sacos e nós compramos esses para jogar para cápsula, né? Então eu fui para a fábrica, fiz a torra na minha mentalidade, só para dar um exemplo assim, no colorímetro lá, Nespresso era 54, a Café da 3 era Uhum. 96 e o meu café era 120, né? Então ficou aquela apreensão assim, torra clara, vamos ver se vai sair na cápsula, né? E, cara, quando saiu o primeiro expresso na cápsula, um dos donos da 3 já ligou lá pro pessoal da fábrica e falou assim, ó, vai ter que rever o protocolo aí de torra, porque eu quero um café mais próximo disso daí possível, né? E, cara, eu tomei essa semana, o café já tem 3 meses de moído, de torrado, e impressionante como manteve assim a exoticidade da bebida, né? Então, o Sprouting tem muito isso, que eu até vi com o Silvio Leite, né? O Silvio Leite é um dos maiores Uhum. especialistas em café do mundo, né? Eu dei para ele um pacote numa SIC e quando eu fui para a Amazônia, tinham quase 9 meses que a SIC tinha acontecido. E eu falei, Silvio, você provou aquele café que eu te dei na SIC? Ele falou assim, ih, Léo, esqueci, cara. Eu falei, porra, Silvio, e tal, você esqueceu, não provou, né? E nós iríamos viajar para Rondônia de novo. Eu falei, olha, então faz o seguinte, pega ele e traz na próxima viagem para a gente provar. Porque aí vamos ver o que deu, né? Tem 9 meses de torrado. Cara, quando a gente abriu o pacote, moemos o café, fizemos um coado, era o mesmo sabor, cara. E Caraca. não oxidou. Eu até tô tomando um café aqui em casa, né?
tô tomando um café que é um Sprouting, que eu já torrei já há quase um mês, e tá moído, nem tava em grão, já tá moído há quase um mês, e, cara, é o mesmo sabor, não tem gosto de oxidado. É impressionante. Então, o Sprouting, ele também te dá essa questão. O envelhecimento dele praticamente não existe, né? Então, esse negócio de café velho, envelhecido, isso é tudo balela, não funciona. Mas o expresso dele, tipo, eu venci lá o último campeonato que me tiraram o título lá, mas eu venci com o Sprouting no expresso também. E só lembrando que eu torrei o café na hora, né? Na Uhum. apresentação. Que é algo assim de quebra de paradigma também, né? A gente sabe que todo mundo fala que você torra o café, você precisa de 7 dias, 10 dias, Uhum. 15 dias para ele tirar o CO2, não sei o quê, papapá. E a minha quebra de paradigma é porque o meu perfil, o meu jeito de torrar café, eu não produzo tanto CO2. Então, o meu café sai do torrador, sai do Átila, ele vai direto para a máquina. Ele vai direto para a máquina de expresso, não sai aquelas bolhas, não sai um café sem corpo, ou um café difícil de tomar, muito ácido, não. Sai equilibrado, sai doce, sai exótico e torrado no Átila, cara. Léo, me fala o seguinte: alguém perguntou se você fizer um vácuo na bombona, acelera o processo? Segunda pergunta: qual é a relação? Quantos quilos de cereja? Então, o Felipe Braza estava perguntando se vai cereja, então vai cereja inteiro. E quantos quilos de cereja numa bombona de 210 litros? Eu nunca fiz esse cálculo, cara, de quantos quilos ficam ali dentro, né? Não, Você não enche sei até que dizer. lugar? Você enche até na borda? Mas enche até o topo, cara. Porque o que Ah, acontece? tá. Parte da água, né, da cereja, ela vai sair. Então, o normal que o produtor vai ver é que ele encheu até a boca, tá lá cheio até a boca, depois dos 10, 15 dias, quando ele abre, caiu 20%, né? Porque ele já perdeu um pouco de água e já perdeu a mucilagem, né? O normal é você abrir a cereja depois e você pega o grão, ele está áspero. A enzima, Uhum. ela comeu, né? Ela degradou todo aquele açúcar, né? Você não tem mais aquela mucilagem. Então, quanto mais tempo você deixa, menos mucilagem tem. Então, depois na secagem, você não tem um problema tão sério em fazer uma secagem mais lenta, porque como não tem tanto açúcar, você não tem uma fermentação ruim. A quantidade eu não sei. O que eu sei de número, cara, é que 2 bombonas e meia você faz uma saca, né? Então é basicamente essa conta que a gente faz, assim, 2 bombonas e meia, você tem uma saca ali de café verde, tá? Agora, do vácuo, nunca testei fazer, não acho que seja tão válido assim, porque ele vai criar o CO2 e o vácuo vai sair, né? Vai acabar. Então, não faria. Acho que é um custo talvez desnecessário. Eu olho muito esse processo em cima de custo também, Matheus. Assim, Uhum. a gente sempre tenta passar para os produtores que são carentes, né, que são pequenos, um jeito de fazer café o mais barato possível. Então, assim, cara, a gente Claro. vê de tudo, pessoal enterrando a bombona, colocando a bombona dentro de cachoeira. Tipo, cara, para fazer uma bombona, um lotezinho para fazer um marketing é legal. Agora, quando a gente fala de algo profissional, algo que você está olhando o custo, cara, isso aí não funciona, né? Você tem que ter o Saquei. menor trabalho possível, né? Eficiente. Então, o ideal é o quê? Você construir uma parte mais alta, né? Para você colocar as bombonas, que essa parte mais alta tenha, né, aquele piso que você vai conseguir virar ela e já jogar, né, dentro de um lugar para fazer o transporte dessa cereja para o terreiro. Quer dizer, essas coisas precisam ser pensadas. Agora, um negócio interessante de falar: tem muitos produtores que estão com problemas de benefício desse café. Né? Muitos produtores falando que tem os grãos sendo muito quebrados. Né? É uma, Hum, é uma realidade. Por que isso acontece? Né? Nós aqui no Brasil, a gente tem uma condição de produzir cafés não tão densos. Né? Então, o maquinário de benefício ele é feito para esse grão específico.
né? Agora, quando você tem um grão muito mais denso do que o normal, acontece essa quebra. Eu acho que assim, a sua empresa ou outras empresas vão pensar em máquinas, né, que tipo as colombianas, né, que trabalham com grãos mais densos e fariam um benefício muito mais eficiente de um café desse. Então, é um problema que acontece. Então, dependendo de máquina para máquina, você tem uma quebra muito grande desse, mas ele acontece por uma má configuração do maquinário, porque nós não somos acostumados a trabalhar com esse tipo de café mais denso, né? Então, isso acontece também. Ok. Ô, Léo, essa válvula que você falou, ela é facilmente encontrada no mercado? Facilmente, cara. Qualquer loja, Mercado Livre, qualquer loja de cerveja que vende equipamento para fermentar cerveja, vende o airlock, né? Agora, você pode fazer com mangueira também. Você pode adaptar, né, uma saída de uma mangueira. Essa mangueira sai da bombona e aí a outra ponta dela você bota dentro de uma garrafa PET com água, né? E para você não deixar o oxigênio voltar por dentro da mangueira. Então dá para fazer com mangueira também, não precisa ser necessariamente com airlock, né? Bacana. Léo, torrar sprouting é diferente de torrar café comum? É bem diferente, porque o torrar, cara, é torrar elementos químicos, né? Se você tem maior densidade, você tem mais elementos químicos. Com isso, a sua termodinâmica muda completamente. Então, a absorção de calor vai ser completamente diferente, a dissipação de calor completamente diferente. Então, normalmente, o que que acontece, né? Inicialmente, você perde mais temperatura, né? Do, naquela que você começou, que você estava acostumado, você vai ver que você vai perder mais temperatura, né? Então, você ajustar isso, tá? Você vai ter que começar um pouquinho mais quente. E, por outro lado, o final dele é muito agressivo, né? Uhum. Então, muito mais nutrientes para queimar, vamos dizer assim, o final ele é muito mais forte. Então, se você chegou no final com uma carga térmica muito elevada, você vai perder esse café, você vai perder essa exoticidade do preço, né? Então, são duas coisas distintas. No início, você precisa de carga e no final, nem tanto, né? Você tem que chegar mais tranquilão. O crack ele é mais rápido, né? A gente tem aquela coisa do desenvolvimento, né? Que o pessoal olha muito, né? Uhum. 20%, 25%, o pessoal indica. Cara, eu faço com 8, 9 no spin, né? Então é Para bem filtrado ou para curto, expresso? né? Cara, eu não tenho mentalidade de torras diferentes para filtrado e expresso. Eu faço uma torra só, né? Porque na minha visão, né? Essa é uma visão minha, eu faço a torra ideal para cada grão, cara. E então assim, para mim não existe torra para coado e torra para expresso, né? Existem receitas de preparo diferentes. Agora, o que você transforma quimicamente, para mim só existe uma forma, né? Não existe para mim torra para coado e torra para expresso, né? A galera normalmente fala sobre isso, uma torra mais clara para o coado e uma torra mais escurinha para equilibrar a acidez para o expresso. Eu não Uhum. tenho essa mentalidade, né? Na minha curva, eu consigo jogar exoticidade tanto no coado quanto no expresso. Então, o meu grão funciona para os dois métodos, né? Claro que você tem que aprender as regulagens, né? Você trabalhar com as regulagens. Agora, ela puxa para os dois lados com exoticidade e equilíbrio para os dois lados, né? Já venci campeonato de barista e campeonato de brewers, né, 2 vezes na empresa, então, né, o nosso quadro é a mesma torra. Interessante. Léo, já determinou a massa específica? Ou seja, você já pegou o mesmo café, fez um sprouting e depois calculou a densidade do sprouting e a densidade do natural? Já, cara, a gente já fez esse teste. A gente tem hoje um estudo sendo feito, né? Então não posso falar sobre isso, mas a gente tem um ganho expressivo, assim. É como se você estivesse equiparando hoje o café do Brasil em densidade com o café africano, por exemplo, né? Então Caramba. você está se equiparando aí a um café que eu tô dizendo a você
que é um café do Paraná de 500 metros de altitude com um café de 1.800, 2.000 metros, né? Uma coisa muito legal assim que eu passei de experiência foi no Campeonato Mundial de Brewers do Brasil, né? Que eu estava usando um café e o Gabriel, que é o marketing da Terra, estava no mesmo hotel da competidora chinesa. E da chinesa até que foi campeã mundial no ano seguinte, né? Mas nesse ano que ela competiu, ela nem foi para a final, só que ela estava usando um café que ele provou, porque ele estava no mesmo hotel que ela. E ele, quando foi provar o meu, no meu stand, ele falou, Léo, o teu café tem o mesmo sabor do dela. Esse cacau, esse nibs de cacau, né, que tinha no dela. Eu, cara, será? Porque o dela era um geisha do Panamá. Eu falei, deve ter mais coisa. No ano seguinte, a menina foi campeã mundial e o Gabriel comprou uns quilos e foi servir na cafeteria dele em Campinas. Eu falei, Gabriel, guarda para mim que eu vou aí provar esse café. Eu fui até Campinas provar esse café, cara. Quando ele moeu o café e preparou, eu falei, é igual o meu café. É igual o meu café do Paraná. Então, na minha cabeça, eu não faria esse processo no Panamá. Eu não faria esse processo na Colômbia. Eu não faria esse processo na Etiópia. Né? Eu vou procurar regiões que naturalmente não produzem café de qualidade. Saquei. Seria um grande ganho para essa região. Né? Agora, regiões Caparaó, Cerrado, sul de Minas, cara, já produz cafés tops. Eu não tenho essa indicação para essas regiões. Saquei. Léo, o Thiago tá indo aí terça e quarta em Curitiba. E você tem desse café verde para vender? Sprouting? Cara, eu vendo para ele, eu arrumo uma quantidadezinha para ele levar. Com Quero certeza, torrar cara. aqui para saber qual é. Quero saber qual é. Maravilha, Léo, maravilha. alguém me perguntou aqui, passou batido. Por que você saiu do Rio e foi para Curitiba? Pode contar isso? Na verdade, eu já não estava mais no Rio, né? Eu tinha ido morar em Nova York, e aí quando eu voltei de Nova York, eu fui morar em São Paulo. Então, na época eu estava em São Paulo e Curitiba, cara, foi uma oportunidade, assim, eu conhecia o pessoal do House, né? O Juca, a Ida e o Otávio Linhares, e eles estavam abrindo o House na época e eles queriam trocar o café deles, que eles usavam o café do Luca e queriam trocar, ter um outro café, porque eles queriam vencer ser o melhor cafeteria de Curitiba. E aí o Otávio falou, Léo, você desenvolve um blend pra gente e tal. E eu desenvolvi, eles mudaram. E eu pensei, né? Falei, cara, o curitibano é chato. Vai chegar lá, eles mudaram do Luca, que é o maior player do Brasil, não sei o que, aquela coisa, e botou lá Café do Moço, quem é esse cara do Rio, não sei o que. O curitibano não ia gostar, né? E aí eu falei, não, então eu vou para Curitiba, passar 15 dias lá para conversar com o cliente no dia a dia, mostrar para ele quem eu era, qual o trabalho que eu fazia. E aí eu vi, cara, que a cidade era incrível de morar, o custo de vida muito baixo e resolvi trazer tudo para cá, cara. Foi uma visão assim né, um estalo que me deu na cabeça e graças a Deus hoje a gente tem, né, a empresa da forma que a gente tem, a loja, enfim. Hoje, né, a torrefação com Loren também, né, que a gente trouxe aí dos Estados Unidos. Tudo possibilitado por essa transformação vindo para Curitiba, né? Bacana, bacana. Léo, a Cefa já me puxou ele aqui, que a nossa 1 hora já passou, mas o Já papo é passou, bom né? e não dá vontade de parar. Me conta Pois mais é. uma coisinha só. Pessoal, quem aí não viu o início da live, o Léo fala de robusta, que vale a pena sim fazer o sprouting com robusta. Volta lá, vai estar no IGTV e vocês vão pegar essas dicas aí que foram muito bacanas. Léo, quais são as suas perspectivas para o final do ano, pós-Covid, falta de vacina, início de 2021? Como é que está isso? Quais são as suas perspectivas? Cara, eu sou um otimista por natureza, né? Então, cara, eu tento usar esse momento, que é um momento triste, né? Lógico, a gente tem aí muitas pessoas que morreram, né? Famílias que perderam seus entes queridos. A gente tem trabalhado muito aqui em cima do otimismo, né? Eu acho que também não vai ter vacina, acho que vai continuar, vai ter segunda onda, terceira, quarta, até uma hora que o vírus vai embora.
Então, a gente tem trabalhado em novas perspectivas, né, de novos negócios. Então, a gente tem aí desenvolvido um modelo novo para a loja que nós inauguramos em janeiro, tivemos que fechar em março. E temos hoje novos visões de negócios com o café que a gente vai colocar em prática em 2021. Então, vão acontecer novidades que, cara, é o meu perfil, né? Quem me conhece sabe que todo ano eu sempre trago novidades. Então, para o ano que vem, a gente vai trazer novas formas de consumo de café, de atendimento, de cafeteria, e a gente vai espalhar isso pelo Brasil. Lógico, de uma forma contemporânea, né, olhando para essa coisa do Covid, da coisa das aglomerações e tudo, mas eu sou muito otimista, cara. A gente, lógico, nós perdemos na loja, né, o faturamento caiu bastante. Hoje a gente está aí com acho que 40% do que a gente fazia antes da pandemia, mas, cara, 40% hoje é um absurdo de bom, cara. Então, a gente não está reclamando, mas pensando em soluções de que a gente possa, né, continuar trabalhando e tornar disponível mais os nossos cafés. A gente vai entrar no varejo agora, então, graças a Três Corações, os meus sócios, a gente vai conseguir botar o Café do Moço no varejo. Então, nos melhores supermercados de São Paulo, de Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então tem muita coisa para acontecer ano que vem. Sempre olhando com otimismo, assim. Acho que é o único jeito de nós, né, profissionais da área, que vai trabalhar com isso o resto da vida, ter de horizonte, né? Eu acho que é assim que tem que ser. E quem, né, teve que fechar o seu negócio, eu acho que é um momento também para repensar um novo modelo e voltar com tudo, né? Porque o consumidor está aí, cara. Isso aí. Léo, brigadaço, cara, pelo papo. É sempre um Valeu, prazer Matheus. te encontrar. Já tem um tempinho que eu não te vejo. Mas obrigado Pois por é. essa hora e 10 e 8 Eu minutos. mudei também, eu mudei um pouco, né? Tô mais moço, mais Você tá mais magrinho. moço. Você tá mais magrinho, cabelinho penteadinho pra Cabelinho. trás. Você tá mais moderno, né? É isso aí, Mas cara. brigadão, cara. Brigadão mesmo. Obrigado pelo conhecimento que você trouxe. Pessoal, obrigado por estar Nada, conosco imagina. aqui. Beijo na Estela e no Bento. Sucesso para vocês Valeu, aí. cara. E cuida do Tiagão aí na terça e na quarta. Pode Beijo para deixar. vocês todos. Despede a Valeu, galera cara. aí. Fique com Deus. Um abraço Abração, para pessoal. todo mundo. Valeu. Até mais. Até mais.